Estudos para concursos para o INSS sobre redação oficial. Sobre manual de redação. Mó confuso, né? Tem um monte de questão. Com base no manual. Quer dizer, não tem um monte de questão. Mas tem um monte de questão. Mas só tem questão lá no CESP, né? Com base no manual, questão. Com base no manual. Tá. E do tipo de linguagem empregada nessas comunicações. Certo e errado. Em comunicações expedidas pelo MPU ao presidente do STF, devem ser empregadas como fecho. Tá falando pro presidente, né? Fecho respeitosamente. As coisas de fecho ou é atenciosa ou é respeitosamente. Atenciosa para quem é da mesma hierarquia, respeitosa para quem é superior, né? Tá falando pro presidente, então é o cara mais superior de todos, respeitosamente, certo? E como vocativa a expressão, a sua excelência, o senhor presidente do STF. Tipo, não precisa escrever tudo isso aqui não, tá? Tá errado. Mas esse conteúdo aqui é velho. Será que antigamente seria considerado isso aqui como certo? MPU, presidente do STF. Do MPU para o presidente do STF. Na verdade, essa coisa de sua excelência eu acho que é mandado sim para os presidentes das coisas. Mas presidente, senhor, cara, tem tudo isso aqui. Fecho atenciosamente, respeitosamente, atenciosamente minha hierarquia ou inferior. Respeitosamente para a hierarquia superior ao signatário, mesma hierarquia. Quando não houver hierarquia, também tem atenciosamente. MPU para STF, Supremo. Ministério Público para Supremo. Não, a hierarquia. Então eu tenho que usar. Não era para usar o respeitosamente, então tá errado. E o vocativo também estava errado, ou seja, tinha muitos erros nessa coisa aí, eu coloquei que estava errado mesmo, né? Mas foi por causa desse treco do vocativo que eu falei. Parece que o vocativo tava, não era para ser a sua excelência o senhor, era para ser excelentíssimo senhor, ou apenas senhor, tá vendo? É aquela coisa de guardar, ser objetivo. Não precisava escrever tudo isso aqui, ó. Ou a sua excelência o senhor presidente do Supremo Federal. Não precisava colocar tudo isso e colocar o nome o cargo da pessoa. Era só para colocar sua, é o excelentíssimo, daí colocar o nome do senhor, o excelentíssimo senhor, e coloca o nome desse presidente aí. O nome desse presidente. Parece que não era para colocar, falei errado, não era para colocar nome, é para colocar o cargo mesmo, tava certo. A única coisa errada do vocativo era a sua excelência o senhor, a sua excelência o senhor não, é a sua excelentíssimo. Excelentíssimo senhor ou senhor. Todos os de todos os demais é o senhor. Presidente do STF, o excelentíssimo presidente do da Executivo, presidente do Congresso Nacional, o presidente, quando eu falo presidente do Executivo, eu quero falar o presidente da República. Todos esses caras usam um excelentíssimo senhor. Muito louca essa questão. Próxima questão. Porém, costumamos ver o poder como algo negativo, perverso no sentido de dominação da submissão. Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, acima julgue os itens a seguir. Para que o texto atenda às exigências de redação de um documento oficial. Quando tem questão de falar de exigências de redação, ele só está querendo que você faça aquelas regras de português de concisão, da coisa, normalmente. Vamos ver o que vai pedir aqui. Redação de documento, como um relatório, por exemplo, é obrigatório. Relatório é um dos tipos de documentos. É um tipo de ofício, né? Tá, é obrigatório a substituição de verbos do verbo da forma verbal. Costumamos. Por costuma-se. Deixa eu ver. Essa coisa aqui de costumamos e costuma-se é uma coisa de impessoalidade, certo? Porém, costumamos ver o poder. Porém, costuma-se o poder costuma-se ver o poder como algo negativo. Certo, eu acho que está certo isso aqui. Se colocasse um costuma-se ao invés de um costumamos, viraria impessoal isso aqui. Deixa eu ver o gabarito, ó.
sobre a impessoalidade. Capacidade da pessoa mais uma competência, cargo. A pessoa vira uma pessoa do serviço público e não e todos os trabalhos que ela faz não é considerada como ela, a pessoa. Ela é só considerada como uma pessoa do serviço público, ou seja, não é a pessoalidade no seu trabalho, no seu cargo. Você pode dizer que enquanto ela estiver trabalhando no local, fazendo seu trabalho público, ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa a cargo. Ela é um técnico e não o nome dela, não a pessoa. Engraçado, né? Parece que esse é o tipo de análise que você tem que fazer isso. Daí, o cargo é considerado remero e aprovo. Improbustitus. Então, tá errado. Tá errado? É obrigatória a substituição da forma verbal. Parece que tá errado. Eu não sei. Eu não entendi por que que tá errado, né? Não tem explicação do português, né? Mas próxima questão. As comunicações oficiais devem ser padronizadas e para isso o uso do padrão oficial da linguagem é imprescindível. Padronizada, uso padrão é uma regra sim. Imprescindível para isso? Certo, tá certo. E parece que tá errado. Qual é a pegadinha dessa questão? Não existe linguagem. Não existe padrão oficial de linguagem. Quer dizer, quando ele falou padrão de oficial de linguagem, eu assumi que estava falando da coisa de norma culta, que fica falando toda hora para usar norma culta toda hora, entende? Mas agora isso aqui me lembrou do que o professor disse. Até que ele falou dessa coisa de padrão de oficial de linguagem, me lembrou que tem dessa o que os professores comentaram isso uma vez nas aulas. Norma culta e linguagem oficial padrão não existem. Quer dizer, existe uma linguagem padrão falada. A norma culta é um padrão escrito de linguagens oficiais e linguagem oficial padrão não existe. Existe, espera. Padrão oficial de linguagem, linguagem oficial padrão. É, a linguagem oficial padrão é o português. Eu entendi agora. A coisa aqui é que do jeito que é escrito esse treco aqui, padrão oficial de linguagem quer dizer uma coisa totalmente diferente das coisas normais. Estranho, né? Pegadinha de nomenclatura. Próxima. Na redação oficial, a impessoalidade refere-se ao emprego adequado de estruturas formais, como a utilização de pronomes de tratamento para determinada autoridade, a polidez e a civilidade no enfoque dado ao assunto que pretende comunicar. Não entendi nada do que eu li. De novo. Pessoalidade. O que que é? Refere a emprego adequado de estruturas formais. Certo, emprego adequado de estruturas formais para serem pessoal. Como a utilização de pronomes de tratamento para determinada autoridade. Os pronomes de tratamento, certo, tá certo. Pronomes de tratamento, tipo atencioso e senhor. Não, o não atencioso, isso aí eu fecho. O atencioso, não, troca, eu fico falando dos fechos. O senhor. Basicamente só fala senhor e sempre senhor e só senhor. Para determinada autoridade, também. E a polidez e a civilidade no enfoque. Certo, impossibilidade é não ter. E polidez e civilidade significa basicamente não colocar emoções no seu texto, certo? No enfoque dado ao assunto que pretende comunicar. Sobre polidez e civilidade, não mexer nas coisas que você. E emoções na coisa que você quer comunicar, certo? Parece certo pra mim. Será que vai ter pegadinha de novo? E parece que essa coisa de escrituras formais não está falando da personalidade, parece que está falando de formalidade. E isso está errado. Por causa que é o princípio errado aqui. Próxima questão. Assinado o princípio de. Quer dizer, oficio. Foi feito um ofício assinado pelo presidente do STJ, né? Apareceu em alguma questão agora há pouco. E é dirigido ao presidente do Congresso Nacional. Agora, lembra da questão anterior? Falou que usa o treco de excelentíssimo e senhor. E falou das coisas do fecho, que era aquela primeira pergunta, foi uma confusa, né? Basicamente, para os presidentes do Executivo, do Congresso Nacional e do STJ. Se você não sabe disso, é que cada um desses caras que eu falei, esses presidentes, na verdade, são um poder de cada poderes do Brasil, né?
presidente da República, ele é o presidente do Executivo, o presidente do STJ aqui, o Tribunal de Justiça, ele é o presidente, ele é o chefe do poder judicial, jurídico. E o Congresso Nacional, ele é o chefe do poder legislativo. Ai. Bom, dele fala que foi do presidente para outro presidente. Se outra para de um presidente, mesma hierarquia, vai atenciosamente, certo? Deve conter um fecho, é sobre fecho. Daí ele fala a expressão respeitosamente. Essa aqui tá errada porque eles são mesmo hierarquia. Hierarquia deve ser atenciosamente. Errado. Acertamos. Tá difícil acertar, né? Primeiro acerto de um tempo. Regras de comunicações assinadas pelo presidente da República. De novo, ele é um chefe do poder dos poderes. Daí o assinado pelo dispensa a identificação do signatário. E isso está certo. Tem essa prerrogativa no manual de redação da presidência da República. O presidente não precisa se identificar. Todo mundo sabe quem é o presidente. Tipo, ele só precisa falar, eu sou o presidente. Daí a pessoa vai saber quem é o presidente, entende? Pelo menos essa é a ideologia. Eu não sei se essa é a verdadeira. Por que que escreveram isso? Daí fala, a exceção da mensagem. Mensagem. Agora está falando de uma coisa, um tipo de comunicação oficial do poder público. A mensagem, pelo que eu me lembro, é uma coisa que é mandada entre o presidente e os ministros dos vários estados. Ministros, eu só consigo pensar nessa palavra. Mas é uma coisa que é entre presidente e caras dos estados, tá? Cuja redação deve seguir a recomendação do padrão ofício, segundo a qual, em todas as comunicações oficiais, deve constar o nome e o cargo da autoridade remetente abaixo do local de sua assinatura. Ou seja, essa questão aqui fala da padronização, a BNT dos trecos. E também fala de identificação. E eu diria que isso aqui está certo. Vou assumir que está certo, né? Colocar assinatura de nomes e cargos. Tá certinho. Sobre a identificação do signatário que falou agora há pouco. Ela é no final dos documentos, né? Você estava falando uma mensagem. Espaço, tem que criar um espaço para assinatura com o nome da pessoa e um cargo da pessoa embaixo, né? Observação, sei lá. Daí essa questão está errada. Deixa eu ver. Dispensa a identificação do signatário. Todas as comunicações oficiais devem constar o nome e o cargo da autoridade remetente. Cargo da autoridade remetente abaixo do local de assinatura. Então, olha, isso aqui acabou aparecendo totalmente errado, né? Na verdade, remetente tá certo, né? A pessoa no final tá o nome da pessoa que mandou. Isso tá certo, né? Então eu não sei qual é o erro disso aqui não. Com base no manual de redação, de novo. As comunicações oficiais dirigidas ao reitor de universidade. Reitor de universidade é um dos tequinhos que tem uma coisa escrita especificada no manual de redação, né? Observa a universidade vocativa sem empregado é magnífico reitor. Tá certo isso aqui. Esse nome estranho para os reitores. Certo, certo, certo. Por um tratamento, vossa magnificência. Reitor, certo, tá certo. Próximo. Certo, errado. O manual, redação, estabelece um padrão oficial de linguagem. De novo, aquela coisa de padrões e ofícios, né? Se... Errado. Bom, segundo o qual os textos oficiais devem ser redigidos de maneira formal e impessoal. Padrão oficial de linguagem. Não é que está escrito a mesma coisa que estava naquela questão anterior? Padrão oficial de linguagem. Isso está errado. A MPR não cria padrão oficial de linguagem. Ela usa um padrão uma linguagem padrão, que é a norma culta, né?
Tá errado, né? Só por causa dessa droga de padrão oficial de linguagem. Pegadinha de padrão da frase de padrão oficial de linguagem, né? Agora eu vi que repete já, você repete essa pegadinha do padrão oficial de linguagem. Próxima questão. A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do poder público necessariamente uniformes e destinados exclusivamente para órgão do serviço público. De novo, comentário, não entendi nada que eu li. Li rápido demais. A redação oficial constitui atos normativos, certo? E comunicações, certo? Do poder público, certo? Necessariamente uniformes. Quando fala necessariamente uniformes, tem que ser, quer dizer que eles têm que ser basicamente de um seguir mesmo os tipos de regras, né? E destinados exclusivamente. Olha, quando fala coisas exclusivas, normalmente está errado. Para o órgão do serviço público. Errado. As comunicações oficiais não precisam ser, não são todas para o serviço público. Se usa a redação oficial para mandar e-mails também. E também se usa a redação oficial para mandar, para fazer o público, né? Escrevendo por diário oficial e outras coisas. O administração pública pode mandar para os administração pública e também para os cidadãos, né? Também, se você pensa daquelas dos recursos, das intimações, das citações, todas essas coisas são mandadas para uma pessoa pública, um cidadão, né? Voltando, acabou que acabou, né? Essa era a última questão. Tem tão pouca questão. Tchauzinho.